A gente chama a Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Olá, Glauco, bom dia a todos e todas, ouvintes, internautas, telespectadores aqui da Rádio Brasil Atual e da TVT. Vamos falar aqui sobre meio ambiente. O Brasil não avançou em nenhuma das metas de desenvolvimento sustentável da ONU. A gente vai conversar neste momento com o nosso colunista, o Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Oi, Wagner, bom dia, seja bem-vindo. Obrigado, Marilu. Bom dia quem nos acompanha. Wagner, a gente vai falar aqui do relatório Luz 2021, organizado pelo Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030, e mostra que o Brasil não apresentou progresso satisfatório em nenhuma das 169 metas dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, definida pela ONU em 2015. O relatório foi lançado em audiência pública na última segunda-feira, na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, e eu estava vendo aqui, Wagner, realmente os dados apresentados nesse relatório são trágicos, né, do Brasil. Sem dúvida, Marilu, é muito um quadro duro, bastante realista, né? Eu diria que hoje talvez seja o principal diagnóstico que nós temos das condições socioambientais do Brasil, e ele mostra claramente que, infelizmente, a nossa condição piorou em vários aspectos, né? Não apenas nas questões ambientais, mas também no acesso a serviços, na desigualdade de renda, na discriminação contra a mulher, contra negros, né? Só para trazer um dado, por exemplo, entre tantos que esse rico documento apresenta, até fevereiro de 2021, eu estava vendo o número exato aqui, 64.546 famílias estão ameaçadas de remoção durante a pandemia. E nós sabemos que tem uma decisão de que isso não ocorra, né? E apesar dessa decisão, 9.156 famílias foram removidas durante a pandemia. Ou seja, nós estamos assistindo aí, na verdade, em que pese a pandemia, um verdadeiro desabandono, né, da população brasileira, que está aí sem nenhum tipo de apoio, sem nenhum tipo de assistência, e isso evidentemente repercute claramente nesse documento, que retrata muito bem o Brasil atual, né? Se nós fôssemos fazer uma analogia com o nome da rede, né, acho que a Rede Brasil Atual não poderia deixar de trazer esse documento que mostra claramente como o Brasil atual está. E se nós compararmos aí com 5, 6 anos atrás, é um cenário desolador, né? Poderia trazer um outro aspecto, por exemplo, o investimento direto, que é um indicador importante que mostra aí a credibilidade do Brasil junto aos financiadores internacionais, e também se verifica claramente uma redução bastante expressiva. Deixa eu marcar aqui, que eu quero chegar na página precisa aqui. Então, você tinha da ordem de 70 bilhões, né, aproximadamente um pouco mais, em janeiro de 2019. Em janeiro de 20, ou seja, antes da pandemia, isso já estava reduzido para em torno de 66 bilhões, e depois chegou e foi caindo. Enfim, hoje nós temos aí da ordem de 35 bilhões, praticamente metade do que chegava ao Brasil em janeiro de 2019 está chegando agora, chegou agora em dezembro do ano passado. Isso me parece, Marilu, claramente uma evidência do descrédito, infelizmente, né, que esse governo leva junto aos financiadores internacionais. E isso tudo, claro, menos investimento, menos emprego, menos capacidade econômica do país, menos circulação de recursos, menos arrecadação de impostos, e aí o quadro social se agrava ainda mais, mostrando essa desigualdade bastante aguda, infelizmente agravada por conta desse governo atual. Exato, Wagner. Eu vou dar aqui alguns percentuais, né, gerais, e a gente vai entrar no específico também. Bom, de acordo com esse estudo que analisa aí o grau de implementação dos objetivos, né, do desenvolvimento sustentável, ODS, aqui no país, das 169 metas, 54,4% estão em retrocesso, 16% estagnadas, 12,4% ameaçadas e 7,7% mostram progresso insuficiente. Quer dizer, não sobra nada, né? Não tem nada de avanço absolutamente, não é isso, Wagner? Infelizmente, é a dura realidade, Marilu, né? Quando a gente vai analisar os dados ambientais, então, aí a catástrofe é ainda maior, né? E não é por falta de anúncio, não é por falta de aviso. Nós assistimos aí o desmatamento acelerado, nós assistimos aí hoje uma crise de oferta de água, né? Eu costumo dizer que não é uma falta de água, é uma crise de gestão da água. Nós temos aí agora o apagão energético,
São algumas das questões centrais, não é? E é muito curioso, eu fico dando assim, agora você tem um setor produtivo pedindo a volta do horário de verão, né? Quando a gente falava lá, 2, 3 anos atrás, quando o atual presidente que acabou, falou, isso não é razoável, não é inteligente, e agora você tem, por exemplo, o setor de turismo, o setor de bares, mesmo o setor produtivo, reivindicando a volta do horário de verão. São ações que, quando a gente vai somar todo esse conjunto, né, desse desmonte do aparelho estatal, desse desmonte daquilo que o Brasil tinha de efetivo, de que funcionava, isso tudo retrata, não é, infelizmente, o Brasil à beira do caos, eu diria. Nós estamos, de fato, caminhando para uma situação de muita agudez social, que pode gerar aí convulsões sociais, não é? Não sou eu só que digo isso, muitos colegas também da área de sociologia, ciência política, quem trabalha e acompanha as políticas socioambientais, nós sabemos que quando chega a um ponto de degradação da qualidade de vida, degradação social, muitas vezes isso acaba desencadeando conflitos, não é? E é algo que pode trazer aí ainda mais um agravante, né, para esse quadro já bastante duro e difícil que nós estamos enfrentando em plena pandemia, com o desgoverno total. E é importante dizer, Maru, que a pandemia só agrava um quadro que já vinha sendo desenhado por esse governo, né? Se você pegar os dados da educação, por exemplo, aí é estarrecedor, né? Esse mesmo documento mostra aí a quantidade de crianças que não conseguem acompanhar, estima-se alguns milhões de crianças que não têm acesso ao celular, se tem acesso ao celular, não tem acesso à internet para poder acompanhar as aulas, e quando acompanha a aula também tem déficit de atenção, porque não tem condição mínima, né, um ambiente na sua residência para poder acompanhar a aula. Então, não adianta só levar a internet se a criança não tem uma condição mínima para poder, inclusive, acompanhar uma aula. E eu posso, por exemplo, relatar, por exemplo, minha experiência com curso superior, Universidade de São Paulo, etc. Vários alunos, por exemplo, não abrem a câmera, né, porque ficam constrangidos por mostrar o seu ambiente de moradia. Então, é de fato uma situação muito dura, muito grave, muito difícil. E que o que é mais assustador, Maria, que a gente não vê nenhum sinal desse governo em tentar mudar o quadro, né? É isso que a gente fica ainda mais preocupado, né? E que, do meu ponto de vista, reforça a necessidade da saída imediata desse presidente, de todo esse conjunto de pessoas que ele botou para comandar o país, que estão agravando, sem dúvida, esse cenário muito difícil e que tende a se agravar, infelizmente, né? A não ser que nós tomemos medidas rápidas, né? E o próprio documento apresenta várias medidas importantes para sairmos dessa crise aguda. Exato, a gente já vai falar dessas saídas, mas antes eu vou te colocar aqui mais uma questão na área de saúde, já que você tocou em vários momentos sobre a pandemia, e eu achei bastante grave também, de todos os dados são graves, mas esse também salta aos olhos, porque a gente está na pandemia, seria preciso um investimento massivo na área de saúde, mas nessa área também muito retrocesso. Tem um dado aqui que é estarrecedor, ficaram sem uso 22,8 bilhões de dotação orçamentária autorizada em 2020 para o SUS, um recurso que deveria ter aumentado o número de vacinas, enfim, todos os insumos, máscaras, kits de intubação, e realmente esse é um dado alarmante e que o dinheiro estava ali, mas não foi utilizado. Isso é muito grave, né, Wagner? Sem dúvida, Marilu. Isso mostra duas possibilidades que nós podemos interpretar, né? Primeiro, incompetência, e, portanto, tem que sair porque é incompetente, ou, de fato, né, o desejo de não usar o recurso. Porque você tem a verba empenhada, ela não foi realizada, aí, de fato, eu precisaria também, né, levar essa informação para a CPI, do meu ponto de vista. Eu acho que pode trazer subsídios também de tentar entender por que o governo não realizou esse orçamento, né? Foram de 22 bilhões num cenário de pandemia, certamente poderia ter gerado aí recursos para a importação naquele momento triste e trágico lá em Manaus, por exemplo, de oxigênio, como você disse bem, mais vacinas, né? Contratando umas vacinas previamente. Enfim, é de fato mais um indicador de que esse governo não quer fazer nada, ao contrário, quer destruir, desmontar, inclusive o SUS, que, do meu ponto de vista, acabou sendo fortalecido pela pandemia. A gente assistiu aí várias manifestações importantes reconhecendo o papel do SUS, inclusive eu diria que aquela classe média que tinha franzia um pouco o nariz, né, está se curvando, está indo aos fins, e inclusive eu tenho visto alguns relatos interessantes que pessoas começaram a frequentar, inclusive, os serviços de saúde do SUS, passaram a fazer seu acompanhamento de saúde, porque não tem nem condições de mais pagar plano de saúde privado, e estão falando assim, olha, não é que bacana, não é que funciona? Eu falei, pois é, então, isso tudo
gera, do meu ponto de vista, uma importante sensação na opinião pública de que os serviços públicos são importantes, são de qualidade no Brasil, especialmente os serviços de saúde. E quando a gente vê esse volume que não foi aplicado, aí de fato só pode dizer, bom, ou é incompetência ou foi vontade mesmo de não usar o recurso, o que levaria aí, do meu ponto de vista, a sanções administrativas importantes. Exato, Wagner. Essa é uma dica também importante que você está falando, de levar esse dado para a CPI, né? Hoje, inclusive, daqui a pouco, a gente vai ter a participação, enfim, de uma pessoa que está na CPI, que está participando da CPI, e a gente vai conversar com essa pessoa daqui a pouquinho, e nós vamos levar esse dado que você também está apontando justamente para alertá-los, né, em relação a essa questão da saúde. Agora, Wagner, vamos falar também da insegurança alimentar. Outro dado também bastante importante, aqui o ano de 2020 se encerrou com mais de metade da população do país, 113 milhões de pessoas nessa situação de insegurança alimentar, e passaram fome 19 milhões de pessoas, não é? Inclusive, 10,7% dessas famílias que passaram fome são negras, né? E 7,5% famílias brancas. Então, essa pandemia está agravando a desigualdade social no Brasil, como você disse logo no início, né? E a questão da fome realmente é urgente, a fome tem pressa, é preciso comida no prato, e esse é um dado também alarmante desse relatório, né, Wagner? Não há dúvida, Marilu. Eu diria que o conjunto de ações do governo, né, gerou aquilo que a gente costuma dizer que é a tempestade perfeita, né? A falta de preparo do governo, a incapacidade, o desejo do desmonte do Estado, né? Tudo isso estava desenhado. Aí veio a pandemia, esse cenário todo ele acabou ganhando uma potencialidade ainda maior, desastrosa, né? O Brasil voltou para o mato da fome, por exemplo, isso é lamentável, isso é muito, enfim, é um retrocesso agudo, né? Nós tínhamos até bem pouco tempo atrás uma outra situação. A gente assiste, inclusive, hoje a carestia, né, dos preços de alimentação. É um absurdo que se paga hoje a cesta básica comparado ao que era o começo do ano para cá, por exemplo, e mesmo antes da pandemia, é assustador, né? Os preços dos combustíveis, da energia, e ao mesmo tempo que eu fico mais inquieto, com tudo isso ainda se fala em privatização da Eletrobras, se valoriza o marco de saneamento, que vai levar à privatização dos serviços de água e vai tornar as tarifas mais caras também. Enfim, é um quadro realmente muito preocupante. E eu não vejo outra alternativa senão, de fato, né, a retirada desse governo, porque está mostrando claramente que não tem compromisso com a Constituição de 88. Né? Nós estamos falando do SUS, que é, de fato, um herdeiro, né? Ele mais ou menos paralelo, mas enfim, né? Ele tem uma relação direta com a Constituição de 88. Nós estamos falando de um estado de bem-estar social que, bem ou mal, né, estava em processo de construção no Brasil, ora com mais avanços, ora com mais recuos, e agora claramente a ideia de abandonar esse modelo quando ele está consagrado na Constituição. Então, do meu ponto de vista, também esse aspecto deveria ser ponderado, né, e é uma bandeira que tem que ser levantada também nas ruas aí, para que nós afastemos o quanto antes todo esse pessoal que está lá, porque, de fato, o projeto deles não é para o interesse geral da população brasileira, é para uma minoria bastante reduzida, né? Essa que está tendo lucro, que está ganhando dinheiro, que está tendo aí as finanças indo muito bem, obrigado, né? Em plena pandemia, né? Então, de fato, é para muito poucos que eles estão governando, dizendo que é para a maioria, quando, na verdade, os números mostram claramente, esse documento eu recomendo que todos leiam, né? É uma linguagem muito simples, tem muitos gráficos, muitos mapas, enfim, está bastante didático, né? É um documento muito importante que traz um retrato bem agudo, né? E difícil, mas que nós temos que enfrentar para mudar esse país, né? Para voltar pelo menos aos patamares pré-pandemia, ou pelo menos até 2016, que eu acho que o momento de grande virada, né, dessa condição do país, infelizmente. Agora, Wagner, eu estava vendo aqui que os pesquisadores, enfim, estavam falando a respeito das dificuldades encontradas, né, no acesso às estatísticas governamentais atualizadas. Quer dizer, se não existe essa atualização, se existe esse apagão aí, né, de dados do governo, a situação pode ser ainda pior? É isso? Marilu, agora você chegou num ponto que eu, como geógrafo, né, e como alguém que acompanha a censo, acompanha a PNAD, acompanha vários indicadores por razões de ofício, eu estou realmente estarrecido com o apagão de dados que nós temos no Brasil hoje, né? Eu participei de vários congressos internacionais, não são poucos, e a gente sempre era muito elogiado por pesquisadores internacionais. O Brasil é um país democrático, o Brasil é um país que
disponibiliza a informação. Agora eu tenho que dizer, só que não, né? Não é mais, infelizmente. Né? Quando a gente acompanha os gráficos, os dados, Marilu, às vezes, quando eles ainda estão presentes, eles trazem informação em 2017, 2016, 2018, né, com uma fonte atualizada, mas para quem conhece manipulação de dados, eu lembro do grande amigo e professor, foi o professor Eovaldo Berino de Oliveira, que ele diz o seguinte: os dados, antes de serem ofertados, publicizados, eles são manipulados, evidentemente, né? E nós sabemos que, infelizmente, esse governo ele não está disponibilizando informação, né? Em nenhum aspecto, infelizmente. Então, além de tudo, né, tem essa agravante, né? Nós estamos trabalhando com informação que vem mais ou menos de forma tendencial. É possível, sim, e você tem razão, que talvez esse quadro agudo de desigualdade social, de falta de acesso a serviços, que leva muitas crianças para fora da escola, seja ainda pior, né? E como fazer isso? Bom, existiam aí no Brasil, né, existem, na verdade, mecanismos de disponibilização de dados, de informação, né, de transparência, mas, infelizmente, esse governo não tem menor compromisso da prestação de serviços, em especial da prestação para a opinião pública também, né? Quando você disponibiliza um dado, está mostrando de alguma maneira o resultado do que você está fazendo como política pública. Se você não está fazendo nada, está destruindo o que tem, é evidente que o dado é ruim. Como o dado é ruim, eles simplesmente tiraram do ar. É lamentável, é duro. Aí eu falo isso com muita tranquilidade, porque acompanho por razões de ofício, é evidente, nós temos que acompanhar a estatística do Brasil, várias questões, e a informação sumiu, ela desapareceu, lamentavelmente. A Alessandra Nilo, ela que é co-facilitadora desse GT Agenda 2030, ela diz que isso que está acontecendo, esses dados todos, essa fotografia trágica, né, e as consequências do que está acontecendo deverão ser sentidas por muito tempo. Quer dizer, a gente ainda vai ter, assim, décadas décadas com esses dados atingindo pessoas, enfim, na saúde, na educação, por muito tempo, não é isso, Wagner? Marilu, nós tivemos aí em torno de 13 anos, não é? E é justamente os governos do PT, isso precisa de ser dito com muita tranquilidade, não é ser partidário nesse comentário, é simplesmente olhar os números, olhar os dados, né? E a gente percebe claramente que nesse período houve uma pequena melhora na distribuição de renda, houve, sem dúvida, uma importante política de abrigo social, né, de acesso à renda, né, que foi traduzida aí por Bolsa Família, vários, não é o caso de ficar lembrando o que foi feito, né? Mas isso tudo foi simplesmente abandonado, né? E, lamentavelmente, a população brasileira, ela não tem capacidade de poupança, nós não temos uma escolaridade avançada, nosso nível de escolaridade não chega a 11 anos de estudo, na média, ou seja, não tem ensino médio concluído. No cenário onde você tem aí a diminuição da oferta de trabalho, né, os postos de trabalho menos qualificados são os mais afetados, né, essas pessoas acabaram, e se você pensar, por exemplo, pega a dinâmica de qualquer cidade média, uma metrópole, enfim, né, o escritório está fechado, portanto, aquela senhora que servia o café não está mais indo trabalhar, o restaurante do quilo do entorno também não está mais funcionando, aí você tem um monte de gente que tinha atividade, enfim, tem toda uma cadeia, né, que acabava envolvendo e gerando oferta de trabalho que está sendo simplesmente, que está paralisada. E a perspectiva disso retomar é bastante difícil, porque nós estamos vendo também um movimento dos grandes escritórios dizendo que agora talvez a volta não seja totalmente presencial, apesar do fim da pandemia, se é que um dia ela vai acabar, né? Enfim, no Brasil, especialmente dada essa conjuntura que a gente está assistindo. Então, de fato, nós temos que pensar uma nova maneira de inclusão social, novas políticas sociais, novas formas de trabalho, novos postos de trabalho. E aí me parece que a questão ambiental e o próprio ODS, né, que é os Objetivos Sustentáveis, que é o foco do relatório, pode nos dar pistas, né, de como nós devemos atuar, reconstruir cidades, reconstruir, por exemplo, áreas urbanas, reconstruir áreas naturais, ou seja, gerar emprego para a recuperação ambiental. Isso me parece uma importante iniciativa e está entre as que estão elencadas aí, existem várias outras tantas nesse documento, ou seja, gerar outro tipo de trabalho, gerar outro tipo de atividade. Mas para isso, Maria, vai precisar de mais Estado, né? A iniciativa privada ela não vai jogar dinheiro para gerar emprego, para a recuperação ambiental, até porque, na grande maioria das vezes, ela é a grande responsável pela devastação ambiental avassaladora que nós temos no país. Então, precisamos mudar o governo, não há outra forma. Infelizmente, é o que tem que ser feito no curto prazo. Não dá para esperar até o ano que vem, não. Eu estou com alguns colegas também que têm dito que não dá para esperar o ano que vem,
E eu sei que esse debate na esquerda é meio controverso, tem gente que acha que tem que ser o ano que vem, né, ganhar na urna, enfim. Mas, do meu ponto de vista, a situação do país é muito catastrófica e deixar mais um ano esse grupo que está mandando, um ano e pouco, né, que eles têm pela frente, um ano e meio, pode levar a um quadro, e aí essa colega, a Alessandra, né, ela tem razão, de fato, é um quadro muito agudo que vai nos dar muito trabalho para reverter, né, esses indicadores sociais bastante ruins, né. Dados internacionais, por exemplo, mostram que esse ano e meio que as crianças não estão fora da escola podem ser irreversíveis, podem ser atenuados, né, em 10 anos, né, e às vezes, em algumas situações, simplesmente isso não vai ser feito nada, né? Então você vai ter uma geração de crianças, né? Eu posso dar o dado da USP, por exemplo, no curso de Geografia, muitos alunos estão trancando a faculdade, né? Não dá para fazer um curso de Geografia online, a gente tem que fazer trabalho de campo, fazer experimentação, etc. Os alunos estão trancando a faculdade, quer dizer, você tem um ano e meio, uma geração parada, né, que poderia estar daqui a pouco atuando no mercado, não está indo para o mercado. Então você tem aí nós temos perdas, sim, temos prejuízos bastante graves, bastante agudos, e a gente não vê nesse governo nenhum tipo de sinal que está preocupado com essas questões, né? Então é necessário, sim, ter mais mobilização na rua, levar também essas questões associadas à questão da Covid e mostrar, olha, precisamos e devemos construir um novo país. Agora a palavra é essa, Marilu, é reconstruir esse país, não há outra, infelizmente. Perfeito. Resumindo, mais Estado, menos Bolsonaro. Sem dúvida, o quanto antes. Tá certo, Wagner. Muito obrigada aqui por toda a sua análise. Forte abraço para você e até semana que vem. Até a semana. Falamos aqui com Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.